E o Inter e seus lesionados, Simon Bianchini. Pois é, essa é a grande indefinição, faltando menos de uma semana para o Clássico, porque o Inter tem muitos jogadores lesionados, né, Maiago? São jogadores que vêm salcando a equipe há algumas semanas, algumas partidas, e tem um quarteto de titulares neste momento que preocupa pela importância para a equipe do técnico Roger Machado. E mesmo que todos voltem a ficar à disposição, um passe de mágica que o Inter vem trabalhando, né, para que eles voltem no tempo certo, mas compreende a necessidade de vencer esse gauchão e por isso faz tratamento intenso com esses 4 jogadores, sabe que é muito difícil que todos voltem no mesmo momento, ou seja, sábado contra o Grêmio na Arena. Eu vou listar até do começo para o final justamente aqueles que têm mais chances de aparecer. Primeiro, o Alan Patrick, teve lá em Juí, depois do Grenal, uma entorse no tornozelo direito. Existia uma possibilidade até dele ser relacionado contra o Caxias. O Inter optou por dar um prazo maior de uma semana para que ele readquirisse o ritmo nos treinos e voltasse sem qualquer tipo de limitação. O Alan Patrick é quase certo que vai, no mínimo, ser relacionado com boas chances ainda de aparecer entre os titulares. O segundo caso, a gente ainda não tem mais detalhes porque sentiu um desconforto muscular e foi substituído contra o Caxias. Mas é o Bruno Henrique, que entrou, assumiu a posição do Thiago Maia, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Thiago Maia, que pode ser outra novidade. O Bruno Henrique, ele teve um desconforto muscular, o Roger depois da partida disse que contava com ele, era experiente, enfim, tem tudo isso a favor do Bruno Henrique, mas ele vai ser reavaliado e o Inter deve confirmar, até mesmo na véspera ou na antevéspera, se ele tem algum tipo de problema. Mas o Inter conta com esse jogador. Mas como é um problema recente, o jogador já é experiente, a gente fica no aguardo, então, dessa situação. Esses 2 jogadores que eu vou citar agora, dificilmente, que são titulares, devem aparecer na equipe desde o começo, por estarem afastados há mais tempo, por problemas já também um pouco mais graves numa própria comparação ao Alan Patrick e ao Bruno Henrique. O Borré, que é titular incontestável com o Roger Machado, teve um estiramento na coxa direita, uma lesão de grau 1. Ele vem trabalhando, o histórico de recuperação do Borré é muito positivo, mas é difícil que ele comece a partida, talvez sendo relacionado, mas o Inter trabalha com uma ideia do Borré sendo relacionado mais para a partida da volta, no outro final de semana no estádio Beira-Rio. E o caso mais complexo, pelas informações que nós temos, é do Wesley, que teve uma lesão na coxa esquerda já também há algum tempo, uma lesão de grau 2, não é tão simples assim. Então o Inter trabalha com a ideia também do segundo jogo para esse jogador praticamente fora da partida de ida na final. Para resumir, Alan Patrick e Bruno Henrique com boas chances de aparecer no sábado, o Borré talvez no banco e o Wesley para o segundo jogo. É assim que o Inter está trabalhando, mas tudo vai ser definido a partir da tarde de hoje, às 4h30, quando o Inter volta aos trabalhos e inicia a preparação no CT Parque Gigante para esse jogo tão importante que é o Grenal do final de semana, que vale pela primeira final do estadual. O Inter vai ter o Thiago Maia no Grenal, Simon Bianchini? De Thiago para Thiago, né? Porque o Thiago Maia, que viveu uma longa novela nesse começo de ano, são 2 meses, talvez até mais, Maiago, de indefinição, se ele vai ser negociado para o Santos. Quantas e quantas reviravoltas? Pois bem, ele já voltou a Porto Alegre, ele teve uma indisposição junto com o Inter durante as tratativas, né, informação que vem até lá do Rio de Janeiro. Nessa última vez que ele esteve próximo, chegou a viajar a São Paulo, o Inter fez a liberação, mas o Thiago Maia desfalcou o Inter em momentos importantes da temporada, então tem também uma questão para ser alinhada para um eventual retorno desse jogador ao plantel do técnico Roger Machado. O que não deu certo na negociação? As garantias bancárias do Santos para o Flamengo. Então hoje é o que emperra a transferência. A janela está fechada, mas reabre em março. É claro que seria um negócio para o Campeonato Brasileiro. Não dá para descartar daqui a pouco que o Thiago Maia tenha uma nova reviravolta lá na frente e vá para o Santos, mas que ele também seja reincorporado, porque o Inter tem muitas baixas no setor de meio campo. Por exemplo, o Romero, o Diego Rosa, por mais que sejam mais ofensivos que o Thiago Maia, não estão à disposição nesse momento. Então o Roger pode concordar com a volta à temporada do Thiago Maia para jogar as finais do Gauchão e depois ser negociado. E então vai ter uma conversa hoje entre Thiago Maia e a direção do Inter para tentar alinhar todas essas arestas para saber se ele vai ser reincorporado ou só vai treinar visando a sequência e esperar novamente que tudo seja resolvido entre Santos e Flamengo para o negócio andar de vez. Mas é uma indefinição que o Inter bate o martelo hoje quanto a isso.